Olá, amigos! Jardim! Sejam bem-vindos. Eu sou a Nara. E eu sou a Mari. A gente está aqui para mais um encontro com o nosso amigo Jesus e com um convidado muito especial, o meu pastor, Paraná. E o meu pai. Seja bem-vindo, pai. Esse é o Jardim. Nós estamos muito felizes de receber você aqui para contar um pouquinho de tudo que Jesus tem feito. Glória a Deus. É uma honra, né? A gente que caminha, a Mari principalmente, que conhece, mas para mim que caminho com o Senhor já há uns 2 anos, é uma honra ter o Senhor aqui e poder ser pastoreado e aprender com o Senhor. Tenho certeza que hoje será uma noite incrível, que vocês vão poder também sentir um pouquinho do amor que o pastor Paraná tem pelas pessoas e tem por Jesus, e que vocês aprendam, tanto quanto eu aprendo com ele hoje. Amém. Pai, para começar, a gente queria saber de você como foi o seu encontro com Jesus. Como foi o seu primeiro contato com ele? Faz quanto tempo que isso aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. Então, filha, boa noite, né? Nara também, né? Uma filha preciosa. Esse encontro com Jesus é algo que, quando nós menos esperamos, ele acontece. Foi um dia, né? No meio de uma dificuldade onde eu estava e me vi só, onde não tinha pessoas. E eu não tinha mais o que fazer. Então foi um dia que verdadeiramente eu clamei ao Senhor Jesus. E nesse dia eu fiz uma aliança com ele, dizendo para ele que se ele, esse Deus que eu não conhecia, porque eu, 33 anos da minha vida, eu sabia que existia um Deus, aquele que a mãe e o pai nos ensina, né? Quando criança, e a gente cresce com isso, depois a gente não vai mais à igreja. Eu conhecia esse Deus, só que eu não conhecia o verdadeiro Deus, o nosso Pai. E foi nesse dia que eu clamei ele e ouvi a voz dele. Então, nesse dia, eu entendi que existe um Deus. É muito legal, né? Porque essa semana a pastora Fran, ela pregou, né? Para onde que a gente vai, né? E quando o pastor não tinha saída, Isso. era o caminho, né? Era para onde tinha que correr. E isso é muito bonito, né? Ontem a gente escutou essa pregação, né? Porque assim, ô Nara, filha, Jesus, ele é um pai. Ele é o amor de uma mãe, né? O amor ágape. O amor verdadeiro. Ele não adianta você se enganar ou se iludir ou fazer algo que só você sabe. É lá dentro do teu coração. Esse é o Deus que nós pregamos. Esse é o Deus que muda história, muda, opera pensamentos, caráter, opera vidas, muda estrutura. Então, a pergunta é, quando eu encontrei esse Jesus? Foi nesse dia, onde ninguém mais confiava em mim. E esse cara chamado Jesus mudou a minha história. Pai, conta pra gente como estava a tua situação naquele dia. O que o pai fazia até conhecer Jesus? Então, Mariana, eu sou filho, né, do seu Aracides, da Dona Maria. Dois colonos, né, 2 situantes lá no Paraná. Né, vieram de Maringá, se criaram ali na região de Campina da Lagoa. E ali eu fui criado daquele jeito, né, matuto de ser, até 20, 21 anos. Eu vim embora para Santa Catarina, Balneário Rincão, onde me abraçou essa cidade. E, né, pulando uma fase aí, eu me tornei um motorista de caminhão, porque, né, eu não tinha uma profissão e eu tive a oportunidade de trabalhar como um motorista de caminhão. E Deus me deu essa oportunidade, né, para que eu fizesse essa faculdade pelo Brasil. E fazendo essa faculdade pelo Brasil, ou seja, conhecendo Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Brasília, entrando e saindo desses lugares, e devido à correria, então eu estou falando de mim, né, da minha pessoa, eu me envolvi, né, em virar noites,
e ainda um pouco novo, eu me perdi nesse caminho. Então, eu estou dizendo da minha pessoa, né? Eu me perdi. Mesmo eu tendo o pai, a mãe, lá do interior, que nunca me ensinou nada errado, né? E eu me perdendo, eu me envolvi com drogas, comecei com um simples Arribite, que é um remédio para emagrecer, pois tira o sono. E depois desse Arribite, não dava mais conta, eu chegava a tomar 7 comprimidos, 8 comprimidos na noite, não fazia mais efeito. Foi aonde eu entrei na droga, na cocaína, foi aonde eu comecei a virar noites, e no começo, como é bom, sabe? Como é gostoso, como é bom você chegar na frente dos outros, querer ser melhor do que os outros, mas não era aquele cara criado no interior. E chegou um momento que foi dada a corda para mim e eu fui trabalhando, fui prosperando na minha imaginação, na minha cabeça, até verdadeiramente a corda ser puxada. Foi o dia que eu perdi tudo, né? Num processo aí de 3 anos sendo usuário, eu perdi tudo, literalmente. Sobrou a casa que eu morava em um processo, né, de associação ao tráfico, de usuário e a minha casa. E nessa minha casa eu incluo a esposa, hoje, pastora Fran, minha filha, com 12 anos, e na época o João, com 6 anos. É o que eu tinha. E foi o que me deu força, né? Foi os filhos e a esposa. Então ali eu fui obrigado. Quando Cristo entrou na minha vida, eu fui obrigado a contar tudo. Mostrar realmente quem era aquele cara. 33 anos, lá do Paraná, que veio, que fez, que lutou, que vendeu pão caseiro aqui no Rincão, que vendeu paraguaio, um cara que trabalhou em diversos... E chegou um momento que eu tive que me encontrar. Chegou um momento que eu tive que negar tudo isso e dizer para Cristo: Senhor, se o Senhor me alinhar, eu vou deixar o Senhor me moldar para que eu possa honrar o teu nome todos os dias. Então esse foi o verdadeiro encontro com Deus. Pai, eu sei, né, mas eu queria que você contasse. Teve um período, quando você veio para Cristo nos primeiros dias, que talvez muitas pessoas que nos assistem estejam passando por isso, que você teve um período de depressão, que você fala, essa é a parte do seu testemunho. Você pode contar para a gente isso? Sim, filho. Geralmente, o usuário, né, de cocaína, eu digo cocaína porque foi o que eu usei, a gente só pode falar daquilo que a gente fez, né? Então, o usuário de cocaína, tudo legal, tudo 10, né? E até mais um pouco para frente a gente vai tratar sobre isso hoje, né? Então, a gente só ensina a andar de bicicleta quem sabe andar, né? Eu, nesse período da depressão, do choro, se você hoje, né, se encontra dentro do teu quarto, não quer ver gente, quer ficar quietinho, no escuro, isso mais do que 2 vezes por mês, porque uma vez o pastor deixa se esconder, tá, Nara? Uma vezinha pode se esconder, mas se virar hábito, se trancar dentro do quarto, querer apagar a luz, a conversa do pai e da mãe lá na cozinha, você sozinho mentalizar que aquilo, que coisa chata, que papo chato. Um irmão que chega, dá um boa noite, você julga esse irmão, o irmão que eu digo literalmente, teu irmão de casa. Isso é o início de uma depressão. Então eu posso falar porque eu vivi essa depressão. E em um período de 6 meses, só que eu não sabia, eu achava que era a dependência da droga. E o dia que eu decidi, né, que Jesus entrou na minha história, eu parei com isso. Eu falei que eu tinha que guerrear. Eu, quando andava, voltando um pouquinho na minha história, quando eu andava de caminhão, na época, lá em 2004, 5, 6, 7, até 2012, eu trabalhava com um caminhão da época, um caminhão maior que existe hoje no mundo. É um 9 eixos, né, para 54 toneladas. Hoje já baixou para 48. O meu salário era 8 salários mínimos. Então, era bem confortável. A droga vinha mesmo.
Depressão, casa, escuro e R$50 por dia. Foi o tratamento que Deus colocou em meu coração. 6 meses trabalhando por dia, sem a incerteza de amanhã. E Deus depositando sobre mim todos os dias. Hoje você ganhou 50. Você trata a tua família ou você usa a droga? Eu trato a minha família. 6 meses assim. Deus me cuidou, me cuida. Te cuida e te cuida. Cuida vocês. Todos os dias. Falta nós ligar isso. O dia que nós ligarmos isso em nosso coração, é a chave do sucesso. Saber que Deus nos cuida. Então, aquela depressão, Mariana, a escuridão, querer ficar sozinho, não querer ouvir as pessoas, foi terrível. É um período terrível que Deus também me tirou. A gente pode, conhecendo a Bíblia, o pai acha que a gente pode trazer isso para o deserto, que a gente passa as nossas dificuldades, ou realmente o pai acha que foi algo que foi um processo de Deus ou foi uma colheita da sua plantação? Mariana, nós, seres humanos, nós gostamos muito de dizer assim, isso é coisa do inimigo. O inimigo todo mundo conhece, o famoso capeta, vamos dizer assim, tá? Muitas vezes o capeta não tem nem culpa dos nossos erros. Ele induziu, ele me mostrou, ele facilitou esse mundo que eu vivia, um mundo decente, onde pais de família sustentam suas famílias. O motorista do caminhão, ele sustenta o Brasil. É um povo honrado. Eu estou dizendo que eu plantei e eu colhi. Então, assim, o demônio ali, ele não tem culpa. Eu errei. Eu fiz errado. Então, eu te respondo com toda certeza. Foi uma colheita da coisa errada. E eu não entendi, porque eu não sei, só para me entender. Pode. Esse processo de depressão foi depois que o senhor aceitou Jesus, teve um encontro com Jesus. Nara, nesse meio ali, que eu tive que parar de viajar, porque eu tive um processo criminal de usuário de droga. Uhum. Eu tive que parar de viajar. Literalmente, eu descia 8 quilômetros aqui da minha casa, 8 quilômetros, e eu desci como se fosse hoje, eu nunca esqueço, porque Deus, ele nos marca com coisas boas e também nos marca com as dificuldades, para que a gente nunca esqueça de onde a gente saiu. Eu desci com uma Havaiana no pé, fazendo propaganda. Mas vamos lá. Uma Havaiana, uma bermuda jeans e uma camiseta. A carteira e a habilitação. E vim embora 7 quilômetros de ônibus. Cheguei na minha casa. E aí, para quem andava, para quem tinha uma estrutura, né, de 8 salários mínimos da época, lá em 2012, foi quando eu realmente parei. Isso abalou, me chocou. Foi essa aí que começou um processo de depressão. Só que eu vivi esse processo de depressão e tive que acordar. Eu tive que acordar. Senão não estaria aqui hoje. E nesse período em que o senhor viveu com Jesus, principalmente assim no começo, teve algum momento em que o senhor pensou em desistir? Ô Nara, eu vou ser hipócrita, eu não vou ser verdadeiro se eu disser para vocês que todos os dias eu acordo de manhã cedo. E do meu lado, isso eu falo e vivo, e do meu lado tem alguém dizendo para mim desistir. Todos os dias. Ai, um pastor falando isso. Filha, antes de eu ser um pastor, antes de eu estar onde eu estou, ou isso também não me leva a lugar nenhum, ou me leva em algum lugar, eu sou homem, sou carne, né? Sou um pai de família, eu tenho medos, e amanhã? Lembra os R$50 que eu falei para vocês? Que Deus foi me dando R$50, que seria o sustento da minha casa? Todos os dias eu pego R$50 e deposito em Cristo. Todos os dias, lá dentro do teu coraçãozinho, você tem medo. Agora, a gente não pode desistir.
Porque se vocês desistirem, quem que estaria fazendo hoje o jardim? Se esse friozinho na barriga é medo, não é? Quem que estaria fazendo o jardim? Esse jardim hoje, creio que poucos dias que nasceu no coraçãozinho de vocês, isso daqui é algo tão grande. Talvez chegue a milhão de pessoas. E talvez não chegue em milhões. Mas se chegar em uma pessoa, que é vocês, já está valendo. Não esqueça disso. Todos os dias. A gente vem entrevistar e está chorando. Todos os dias a gente pensa em parar. Então, seria muito soberba da minha parte dizer que não. Ah, mas esse cara é pastor. Ou talvez tem aí alguém que vai ver e vai dizer que pastor doido falando isso. Só que eu sou verdadeiro, eu tenho que ser verdadeiro. Nós somos seres humanos e nós pensamos em desistir. Mas não podemos. Quem nos conhece sabe. Ah, mas nós gostamos de uma briga. Vamos pra cima. O inimigo, viu, irmãos? Não é mesmo? Então é assim. Não podemos desistir. E a partir do momento em que o Senhor encontrou Jesus, como é a caminhada com Ele? Como que o Senhor chegou até aqui hoje? Então, Nara, a partir daquele momento, né, que eu tive que me despertar, eu tive que sair da depressão. Eu lembro como fosse agora, um amigo passando na frente da minha casa, e esse amigo voltou e me deu um grito. Ô, cara, e aí, tudo bem? Né, o palavreado do dias, né, de hoje. Eu falei, tudo bem, tudo certo. E esse menino falou pra mim, não, você não tá bem. Eu falei, eu tô, rapaz. Ele assim, não tá. Jesus, Deus falou pra mim que você não tá bem. Eu confesso a vocês que na hora eu falei, lá vem um papo de crente, lá vem... Ele sempre sabe. Lá vem um doidinho. Tu gostava de crente, pai? Não gostava. Eu vi um crente, eu arrepiava. Falei, lá vem o tal do crente. Como é que eles andavam? Andava bonito, né? De terno, sol quente, 32 graus. Eu falava assim, rapaz, não dá. Mas enfim, esse abençoado falou para mim, me convidou para ir num grupo de homens da igreja, porque ele viu que eu não ia na igreja. Eu não ia. Só que Deus tem essa estratégia. E ele me convidou para ir num churrasco na igreja. Eu com depressão, naqueles dias mal, chorando 24 horas, o processo. E eu falando com esse Deus, se realmente existe esse Deus, eu queria fazer uma aliança com ele, dependia de mim, e aí eu sei que voltaria aquilo que é o reflexo da vida da gente. Eu aceitei o convite, porque é difícil eu aceitar o convite. Eu aceitei. Eu fui com esse irmão, com esse amigo, até a igreja. Eu lembro que a porta da igreja, ela dava 5 metros assim, ó, de frente com um bar, o qual eu a vida toda frequentei. E eu imaginei assim, rapaz, eu vou entrar nessa igreja de crente, eu vou dar uma, como é que fala lá no Paraná, eu vou dar uma lapada antes aí no boteco. E aí eu entro para a igreja. Ali Deus começou a se manifestar. Eu não consegui ir no boteco. Tinha algo mais forte. Tipo assim, um pai quando fala com o filho. Ei, sou eu quem te chamo. Eu entrei na igreja. Para a honra e glória do nosso Deus, vai para 13 para 14 anos. Eu entrei e coloquei o pé. Um grupo que eu frequentei. Nunca mais eu quis sair. Todos os dias, problema, dificuldade. Agora, esse meu Deus eu não negociei. Não tem como. E aí veio o processo da igreja em mim, ou seja, eu na igreja. Entendeu? E é engraçado, pai, porque foi um colega que passou na frente de casa e te convidou, então Deus usou um amigo, né? E depois, quando você chegou na igreja, eu lembro que o pastor, né, ele chegou na nossa família, ele convidou a gente para, se a gente queria ter encontros familiares, né, a célula. Perdão.
Ô Mariana, é assim, filha, na área, né? Meus irmãos, meus amigos, né? Do jardim. Às vezes, quase sempre, não é uma pessoa no processo do dia a dia, não é uma, são várias. Só que nós estamos tão corridos, a nossa vida está tão ocupada, que a gente não reconhece isso. Olha só, vou pedir só uma abertura aqui. Um cara, um cunhado meu, que também não gostava de crente, me vai para Minas Gerais, conhecer uma pessoa evangélica, ele pede as contas lá, um salário super bom, vem embora e diz que Deus mandou ele vir na minha casa, nos dias que eu estava mal, foi nesses dias do processo aí. E esse cara acorda 8 horas, 7h30 da manhã e vem para minha casa. Fica comigo até 11 da noite, a hora que eu vou deitar. Por vários dias. Vamos para a igreja? Ele ia. Vamos para tal lugar? Ele ia. Ele me levava, ele me trazia. Um cunhado meu, né, o Adriano, é um cara que hoje não está junto, né? Porque ele trabalha, o trabalho dele não permite que ele estivesse junto com nós. Mas eu oro todos os dias pela vida desse menino. Todos os dias. Porque aquele que Deus levanta, ninguém derruba. Ele está naquele processo da correria, que eu entendo, né? Nós temos que entender como pastor hoje. Mas eu sei que ele é de Jesus. E aí ele usou um outro, e um outro, e um outro. Se eu for falar o nome de todos aqui, nós vamos virar à noite. Chegou no pastor. Esse pastor, o pastor Aurélio, na minha época, ele colou em mim. Porque eu também queria Jesus, eu queria saber o que é Jesus, eu queria entender quem é esse cara, chamado Jesus. E ele é o cara. E a minha vida, eu comecei a lançar tudo dentro dessa bolsa chamada Jesus. Se eu fosse tomar um café, eu falava, é para a glória de Jesus. Se eu fosse tomar uma água, é para Jesus. Eu comecei a ficar meio doido. Eu comecei a virar aquele crente do paletó 30 graus. Eu falei, povo doido, né? Deus seja louvado. Então, foi esse processo. A igreja me abraçou. Tinha dia que eu não queria ver os crentes. Porque todos os dias é um dia. É os R$50. Um dia por vez. Depois de 6 meses na igreja, trabalhando por dia, esse pastor chegou em mim e disse assim, agora você está pronto para se empregar fichado. E eu não entendia. Por que você me deixou 6 meses trabalhando por dia, rapaz? Olha que minha mão, cheia de calo. É de servente mesmo, 6 meses. O tratamento de Deus. Então assim, irmão, irmã, amigos, né? Do jardim. Eu não sei em qual nível que vocês estão. Mas eu tenho certeza do que eu estou falando. Se você entender que existe um Jesus que todo dia te deposita 50, dependendo onde você gasta esses 50, é o lugar que você vai viver. E aí, nesse processo, esse pastor que é nosso amigo, ele ofereceu se a gente queria ter uma célula lá em casa. A mãe até ficou meio ressabiada, porque ela disse, até no episódio, se vocês não viram, vão lá ver o episódio que a gente gravou com as nossas mães. A minha mãe fala, quando que vai ter essa célula, esse encontro, esse grupo familiar aqui na minha casa? Aí o pastor responde para ela, até quando você quiser. E quanto tempo, pai, teve lá em casa? Aí eu chego em casa, cedo restaurado, falando com esse papo de crente, e falo para minha esposa, os crentes vão vir aí fazer uma tal... vai fazer uma tal de célula. Ela, que isso? Eu falei, célula deve ser aqueles troços da pele que ajudam. Vai vir aí. E ela falou assim, é muito... Porque é assim, a mãe é assim, né? Ela, não sei a de vocês. A tua eu sei. A de vocês. Não sei não, esses crentes aqui em casa. É bom, vão orar, deixa vir.
E esse caboclo entrou lá para casa lá, rapaz, e ficou, vai para 13 anos que nós temos essa célula, até a história é maior um pouco hoje. Enfim, né? Aí que a gente quer chegar. Aí a gente teve 12 anos da célula lá em casa, o grupo lá em casa. E um belo dia, você decidiu, Deus colocou, né, na verdade, no seu coração, no coração da nossa família. Nós fomos para a mesa, como nós já contamos também. E como que foi, pai, esse processo de transição de uma célula que dava quantas pessoas? Conta pra gente. Então, a gente começou essa célula lá em casa, nessa época, em 8 pessoas. 6, 10, 12. E o processo foi, depois de 12 anos, a gente frequentando a igreja e a célula na sexta-feira em casa. Por 12 anos. Chegou o momento que os vizinhos da esquerda e da direita e da frente já queriam correr com os crentes. Aí já alternou a situação. Tava dando 70, 80 pessoas dentro da área da minha casa. A área que a gente nem tinha, foi feita. Dentro de casa, literalmente, quem nos conhece sabe que a nossa casa é aberta, né? Somos pastores e temos que viver isso. Eu que digo, tô lá todo dia. E aí, por 12 anos, chegou o momento que começou a arder. Porque a gente sabe quando Cristo fala conosco, né? Não é coisa, não é intuição, não é um palpite, né? É Deus. Você sabe, porque quando você ora, você sabe que você está chegando perto de Deus, está tendo a intimidade com Deus, e Ele começa a revelar. E mesmo que pessoas cheguem e são usadas em revelar, mas você dentro do teu coração, você sabe a hora certa. E aí Deus falou com nós, que ia nos dar uma igreja, a qual seria grande. Ele deu um número, porque não é o que importa o número, mas você saber o tamanho do ambiente, de 400 pessoas, para que a gente tivesse força, coragem e abrisse. E aí eu perguntei para Deus, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, agora eu já lhe conheço, né? A intimidade que a gente tem é de pai para filho, mas o Senhor me fala, como que um cara, tipo eu, vai abrir uma igreja de 400 membros, num barracão, num lugar estratégico que o Senhor está mandando? Então, o Senhor está mandando, vamos abrir. Mais ou menos assim que aconteceu. E aí, com outras famílias da célula, né? Tenho que deixar bem claro isso. Na vida da gente, na nossa vida, sempre vai haver pessoas. Sempre. Perfeitas, imperfeitas. Pessoas que não vão concordar com o que a gente fala, muitas das vezes vão desacordar, porém são amigos, irmãos. E isso é o que se torna uma célula. Lembra que eu falei da célula? É isso que se faz uma igreja. A igreja ela é feita disso, onde tem a cabeça, que é Cristo, e um corpo, que somos nós. Rapaz, tem um dia que, olha, pensa nos irmãos que me tiram do céu. Só que eu tenho que amar. Não tem? E a gente ama, a gente vai, a gente busca, a gente traz. E foi isso. Amém? Eu tô lendo Jó, e isso que o pastor falou me lembrou da história dele, né? Que quando ele começou a perder todas as coisas, veio 3 amigos dele, né? Isso. E esses amigos que vieram, eu tava hoje falando pra minha mãe, disse assim, mãe, eu tô lendo a história de Jó, e aí eu começo a ler o que os amigos falaram e eu fico, Deus, me perdoa, mas eu não consigo não ficar com raiva deles. E às vezes essas pessoas, né, também vêm para isso, porque os amigos de Jó também ajudaram no processo, né? Então, às vezes, essas pessoas que vêm até o pastor também são para ajudar no processo. E já junto disso, eu queria perguntar para o pastor, como é ser pastor de uma igreja? Ô Nara, o ser o pastor, pastorear, é fácil. É você acordar de manhã cedo, rejeitar as propostas do inimigo e dizer assim, vamos lá,
Eu tenho de sangue 3 filhos, 3, né? A Mariana, essa bênção do Senhor, o João, abençoado, e o José Vicêncio, né? Deus me deu 3 fases, e até nisso ele cuidou de mim. A Mariana e o João não consegui ter o amor e o carinho do dia todo e todo dia, e Deus me mandou aquele pequenininho para mostrar, para testar a minha paciência. Porque eu peço para Deus, Senhor, me dê paciência. Deus me deu ele para ter a paciência. Porque vocês conhecem ali a paciência. Enfim, é um assunto para uma outra hora. O pastorear é isso, é cuidar. O Nara, nós somos a igreja é um hospital, onde vai vir pessoas sãs e outras doentes. A sãs vai para a linha de frente ajudar o pastor a curar pessoas doentes. Ah, pastor, mas é assim que o senhor vê? Não, não é assim que eu vejo, é assim que é. As pessoas doentes ali pode ter coisinhas simples. Uma briga com uma mãe, uma briga com o pai, depressão, a qual eu tive, várias, não vou nem, né, aí entra no coração. Talvez você que está na sua casa olhando esse bate-papo gostoso com essas meninas, está passando alguma dificuldade. Eu não sei qual é a tua dificuldade, só que existe um lugar que cura dificuldades. É a igreja. A igreja cura dificuldades. Então, assim, o pastorear não é difícil, mas todos os dias é um conta-gota. E você tem que lembrar de uma coisa assim, ó. Você está com o anzol de Cristo, modo grosso de ver. E você não pode largar, você não tem como largar. Você está com o anzol. E esse anzol, o Senhor falou assim, segura aí, filho, para você não escapar dele. Vou te dar uma situação, 9 horas da noite o telefone toca, pode ser do trabalho, pode ser o irmão da igreja. Você atende? Oi, é uma briga? Tem que ir? Como não? A tua presença naquele lugar pode ser a última chance daquela pessoa. Então é chamado. Você não escolhe, você é chamado. É que a Bíblia fala, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando a gente vai para Jesus, a gente entende que tem valor. É a gente morrer todos os dias. É como o Pai disse, todos os dias. A gente acorda e a gente fala, hoje eu não vou viver. Quem vai viver em mim é o meu amigo Jesus. E aí a gente continua lutando, a gente continua indo atrás, a gente continua se preocupando. Porque Deus, Ele nos amou primeiro. E a partir do amor dele é que a gente consegue amar a nós mesmos e amar os nossos irmãos. Então, quando essa igreja nasceu, e é até engraçado, né? Nós estamos aqui na igreja, o nome dela é Celeiro Ágape. E é sobre isso. É isso que a gente prega, é isso que a gente vive. Eu mesmo posso dizer, né? Porque eu convivo com esse cara desde que eu nasci. Então eu conheço muito bem ele, o coração dele. E eu sei o quanto é amor, o quanto é cuidado. Hoje tá uma noite fria, você pode ver pelas nossas roupas. E ele tá aqui, sabe? Se dispõe. E eu acredito nisso. Talvez você tenha um chamado de pastoreio e você nem sabe. Mas o Senhor vai começar a queimar no seu coração. Para que você cuide de pessoas, para que você, muitas vezes, deixe de fazer aquilo que você quer, porque eu tenho certeza que ele queria estar deitado no quentinho, mas ele está aqui com a gente, está aqui para abençoar a sua vida. Nós estamos aqui por uma causa maior, que é o reino, que é o nosso amigo, que é os encontros que nós queremos proporcionar para vocês com o nosso amigo Jesus. E depois dessa pergunta, né, de qual a dificuldade, os desafios de pastorear, a gente que conhece, que convive com o pastor, sabe do ministério do pastor, né, um grande evangelista, e a gente aprende muito com isso. Mas para o senhor, qual a dificuldade no seu ministério? A dificuldade, Nara, eu creio que é em todos os ministérios, né? É o dia a dia. Porque assim, ó, você acorda, né? Você levanta, cai em você uma responsabilidade de um pastor. E você sai a caminhar. Aí você vê um cara na chuva.
Se eu sair parando e eu vou encher a caminhonete, vou encher o ônibus. Só que também eu não posso ser como aqueles lá, samaritano que passa e deixa essa pessoa. Algo eu tenho que fazer. Eu não vou mudar o mundo, mas eu vou mudar o mundo que eu vivo. Ou seja, vou olhar em Rincão, Sara, vou a Porto Alegre, vou a Ibituba. Aonde eu vivo, eu tenho que ser influência. Eu tenho que mudar essa história. Não estou dizendo que muitas vezes a gente passa, devido àquela correria que eu disse lá no início, né? Do nosso encontro aqui. Mas assim, ó, essas são as grandes dificuldades. O passar a ver só se eu não ver, para deixar passar. Eu não estou aqui dizendo que... Só que assim nós temos um chamado. A partir do momento que nós entendemos quem é Cristo, nós temos que levar a carteirinha de Cristo para frente. Ei, sou Cristo. Porque assim, é muito fácil falar, eu sou evangélico, eu sou crente. É moda, né? Beber água com gás hoje. É moda? É moda, virou modinha. Só que não só isso. Nós temos que fazer os desafios se tornar realidade. Senão vai viver sem desafio. Seria isso. Hoje o grande desafio do evangelho, da igreja. Você entende? Muitas vezes frequentamos, né, lugares que nós entramos, ficamos 1 hora, 1h30 e saímos do mesmo jeito. Nem um abraço na porta a gente não recebe. É vazio. A palavra não fala, o irmão não abraça. É vazio. E isso foi mexendo comigo, isso foi me enfadando. Eu tenho que organizar aí um troço que muda a história. Fazer uma organização perigosa aí. E aqui ou nós abraçamos, ou nós abracemos tudo, não tiver gente diferente. Então, né, vocês estão conosco aí, vocês entendem isso. Muitas vezes nós somos chamados até de louco, né? É louco, esse homem é doido. Mas é porque as coisas loucas, né, deste mundo é para confundir os sábios. É isso. Que bom ser louco, que bom poder fazer diferença, né? Que bom a gente poder proporcionar esses momentos de pessoas com Jesus. Porque uma coisa que a gente preza muito aqui no nosso jardim é que em tudo, o assunto principal, o conteúdo principal seja Jesus. E eu vejo muitas vezes, realmente, as pessoas fazendo como o pai falou, de entrar em um lugar ou trabalhar em um lugar, estar inserido em lugares da sociedade, porque nós somos igreja não só quando nós entramos dentro desse templo, desse lugar chamado igreja, nós somos igreja 24 horas por dia. Então eu vejo como uma grande dificuldade a gente ser igreja fora da igreja, né, pai? É isso. É difícil a gente conseguir, no nosso trabalho, a gente continuar sendo igreja, a gente continuar sendo o corpo de Cristo, a gente continuar sendo enviado, sabe? Quando nós estamos em missão, como muitos missionários, quando nós estamos no altar, ou quando nós estamos fazendo alguma coisa na comunidade, como igreja, é fácil. E eu entendo esse desafio de realmente ser igreja, fora da igreja, né? Fora das 4 paredes, fora desse ambiente que nós estamos inseridos. Um certo tempo atrás, eu acho que até hoje, a gente é igreja fora da igreja, nas características do cabelo, de uma roupa que se usa, de um jeito de se mover. Sim. Hoje, eu quero já dizer assim, ó, em nome de Jesus, a Celeiro Ágape, as pessoas da Celeiro Ágape, elas têm que ser igreja, usando um tênis, uma meia, uma canela fina, uma blusa com touca, sendo igreja. Porque não é a roupa que você usa, não é o cabelo que você deixa, não é o linguajar, ou seja, com respeito, mas sendo Jesus. É essa a grande diferença. Aquela história de beber água com gás, eu bebo porque eu sou livre, eu bebo porque eu quero. Eu sou um ex-dependente de álcool. Eu não bebo porque eu não quero, eu não preciso. Pastor, beber é pecado. Filho, se te faz mal, não bebe. Quem sou eu que vou julgar? Quem julga é meu Deus. Então é só para deixar a igreja fora. Eu respeito, tá? Total respeito às igrejas que tem um jeito, eu acho até bem legal, mulheres não cortar cabelo,
Tudo certo. Deus o livre. Daqui a pouco vão dizer, o pastor lá. Não. São doutrinas. Doutrina. Se você está, respeita. Eu fui doutrinado 12 anos debaixo de um jugo. Não quis mais, pedi a licença, saí. E hoje eu tenho a doutrina da nossa igreja. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o demais, ele fará. Ponto. É isso. E eu acho uma coisa muito legal ali, né, da parte de vestimenta e de ser igreja fora da igreja. Um bom exemplo disso é João Batista, né? João Batista. E não é o que a gente veste, não é... Mateus 3:13. Então, que a gente seja como João Batista. Que a gente se vista de uma maneira louca, que a gente coma de uma maneira louca, mas que a gente mostre Jesus. Que a gente... Uma coisa que o pastor fala que eu acho muito legal, que a gente seja carteirinha lá fora. É isso aí. Que independente de como a gente esteja, que a gente seja carteirinha, que quem olhar pra gente veja Jesus e queira estar próximo de Jesus. É isso aí. E sobre essa liberdade, né? Como a gente falou assim, hoje o pai, eu nunca bebi, mas o pai, ele não bebe mais porque ele não quer. Isso é liberdade. Não é beber. Uma vez diferente. Uma vez na célula, eu ouvi o pastor falar e eu achei isso muito legal e eu marquei muito isso. Que o pastor falou que ele não bebe, não porque ele não pode beber. Que ele não usa droga, não porque ele não pode beber. Porque ele é livre em Jesus. Ele pode. Mas estar em Jesus é tão melhor que ele não precisa disso. Não faz mais diferença na vida dele. E isso é... Quando a gente está em Jesus, nada mais importa, nada mais faz diferença. E quando a gente está em Jesus, a gente fica tão doidinho da cabeça que nem faz falta. É isso. Essa é a palavra, doidinho. O pai, e assim, como Jesus é tão maravilhoso, tão doido, né? Porque você contando e as pessoas que te conhecem hoje talvez tenham dificuldade de assimilar o Valdinei de 13 anos atrás com o pastor Valdinei, com o pastor Paraná de hoje. Mas eu que te conheço, né? Eu que vi tudo isso. Eu era criança, mas eu lembro o pai que eu tinha. Eu sei o Jesus que operou o coração, que operou mente. Eu sei o Jesus que, sabe, entrou como, não mais como uma cocaína pelo nariz, mas como um comprimido para o coração. E transformou a sua vida. E aí, eu acho bonito e quero que você fale sobre o ex-dependente que hoje vai em clínicas de recuperação falar sobre esse Jesus que te alcançou quando ninguém podia fazer, ele fez. Eu gosto de dizer isso, né? Ninguém veste uma máscara por mais de 13 anos. Ninguém se passa de crente. É crente em Cristo, viu, gente? Crente, que quando eu menciono, crente, não é a religião. Esquece religião. Aqui nós somos todos iguais. Todos. Todas as igrejas, doutrinas. Creem em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém. Ninguém veste uma máscara mais de 13 anos. Você pode enganar alguém 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que olha, só quem vive debaixo do mesmo teto conhece. E quando o filho vai crescendo um pouquinho, a minha mãezinha, ela tinha os defeitos dela. Eu amava ela, ela me doutrinou daquele jeito. Eu não sei vocês, mas eu sou do tempo, me dá licença, canequinha, colocava leite, colocava café, pegava pão caseiro, colocava aqui e a gente comia. Eu sou desse tempo, a minha mãe me ensinou assim. A bolachinha, pode fazer propaganda, né? Da bolachinha da vaca. É assim, não é, meninos? É assim, não é? Bolachinha da vaca. Eu sou do tempo lá atrás, não que eu seja tão velho, não aparento, né? Né? Eu ensinei meu menino a limpar o narizinho assim, eu não tô aqui bagunçando com o jardim das meninas, mas, cara, nós somos livres em Cristo Jesus, nós temos que viver esse Jesus. O que pega duas meninas, com todo respeito, duas moças, e faz com que Deus venha usar elas para fazer um tal de jardim, que para mim era um jardim lá da minha casa, porque pastor tanta coisa.
Pastor, vamos lá, vamos, guria, vamos lá. O que nós vamos fazer? Você vai falar de Jesus. Eu falei, bora, tô dentro, bora. Se não é Cristo Jesus, nós podíamos estar em qualquer lugar. Hoje é sexta-feira, meu irmão, dá uma olhada. 2 moças bonitas, né? Não ia ter a oportunidade de estar em qualquer lugar. Só que elas resolveram, elas são livres. Elas querem fazer um jardim. Eu falei, que jeito que é esse jardim? Eu vou cooperar com vocês. Temos aqui, né? Fazendo tal do jardim. Amém? Baguncei tudo, né? Faz a pergunta aqui. Como ex-dependente químico, hoje, não só hoje, né, mas há alguns anos, você tem um trabalho em clínicas de recuperação. Você, no seu trabalho também, né, no cotidiano, você ajuda muitas pessoas. Como é, pai, ter vivido e hoje poder ajudar pessoas que estão na situação que você está? Então, lembra lá que eu falei que fiquei 6 meses sem a droga mais, vivendo a depressão e junto indo para a igreja e crescendo em Cristo, aqueles 50 dias por dia? Então ali, aquele dia, Deus falou para mim, se eu falasse do nome dele todos os dias e fosse dependente dele, eu não precisava usar mais nada. Então assim, não estou dizendo que para a tua vida vai ser igual à minha vida. Cada um tem um chamado. Agora, aquela clínica, é um trabalho espetacular. É necessário para 90% das pessoas. É um lugar que vai colocar eles, né? Eu costumo dizer que dentro da caverna, e eles vão ser tratados e dali eles vão sair para Cristo Jesus. Junto com Cristo, eles saem dali. Há 7 anos atrás, 6, 7 anos atrás, me desculpa aqui que eu não sou bom em datas, eu fazia aí na linha Batista, em Criciúma, é uma avenida, né, um bairro, e tinha um monte de britas, né, na frente lá de um sítio bonito, o qual o nosso trabalho é fazer, né, rodovias. Eu já trabalhando 7 anos nessa empresa, esse pessoal foi lá, né, pegar 2 carriolas de brita e pediram, eu autorizei e tal. Mas eu queria saber para que é essa brita. Vai tirar a brita aí da empresa? Para onde vai essa brita? Aí eles, vem cá ver, fui lá ver. Cheguei lá e eu vi que era uma clínica. E ali acendeu algo em mim. O próprio Deus falou para mim assim, olha, do que eu te tirei? Da onde eu te tirei? E o tratamento lá era o tratamento que eu vivia aqui sem estar lá. E aquele lugar ardeu no meu coração. E o dono da clínica me convidou para estar indo lá, sem saber que eu era, já na época ali, cooperador da igreja, que eu já tinha chamado, que eu também não sabia desse chamado. Eu comecei lá a pregar a palavra. E por 7 anos, mais de 100 e poucas almas também, não tem número aqui, se converteram a Cristo Jesus. A gente faz esse trabalho até hoje. Inclusive, agora dia 20, tem 17 almas confirmadas para a gente estar batizando, né? Junto com o jardim, com o celeiro que nós vamos para lá batizar esse povo. É um trabalho às terça-feiras, né? Que a gente vai lá às terças, a gente está indo lá falar do amor de Deus. E aproveitando o gancho, né, que o pastor falou ali que trabalha numa empresa, como é pastorear uma igreja, que gerenciar uma empresa, que o pastor hoje, né, também está na linha de frente na empresa. Como é? Qual a diferença desses 2 lugares? E também gerenciar pessoas de dentro da igreja, né? Porque alguns funcionários hoje lá também são membros daqui. Sim. Como separar essas 2 coisas e qual a diferença dos 2 lugares? Então, lá naquele processo que eu falei para vocês de 6 meses, sempre volta lá, porque lá é o início para mim, né? A maca. Lá é a maquinha que eu tenho que curar e andar. Esse pastor, o meu pastor da época, me levou até essa empresa. Chegando nessa empresa JR, né, aqui da Vila Nova, Sara, eu creio que na época tinha 30 funcionários. 30. Eu entrei saí de ser servente de pedreiro por 6 meses, no tratamento que Deus tinha para mim, e entrei para ser motorista de um caminhão pequeno, um caminhão caçamba.
ganhando lá na época, antes do meu processo, 8 salários mínimos, vim para ali ganhar 1,5 salário. E eu quero dizer algo assim muito importante, não posso deixar passar. Nesse processo de 6 meses, e nesse processo do início da JR, onde eu plantei a sementinha, nem um dia da minha história faltou nada em minha casa. Com Deus, o pouco se torna muito. Agora, o muito que eu ganhava lá fora, sem Deus, não é nada. Eu tive a decisão, eu podia ter voltado para a estrada, ganhar aquele 8 salário mínimo. Não fui. Deus falou, não vai. Usou a minha esposa, não vai. E olha, a esposa falar para o homem ficar em casa, tem que ser de Deus. Fiquei em casa. E lá na empresa JR, há 13 anos, entrei no caminhão, né, que é a minha profissão, honro isso. Fiquei mais um aninho como carreta, e lá para o 3º ano de empresa JR, faltou alguém lá para cuidar de uma frente lá, para organizar. E tinha pessoas mais velhas do que eu. Só que filho, filha, quando Deus levanta alguém para fazer o jardim, é para vocês, não é para mim. Quando Deus tira você, embora você ainda não entendeu isso, e te coloca para fazer algo, é teu ministério. É você quem vai fazer. Deus me tirou naquele lugar, me colocou como encarregado de frente de uma obra. Ali o processo foi para 2 obras, 3 obras, 4 obras. Já comecei a vir embora, onde ninguém confiava na ovelha negra. Já começaram a me dar um carrinho para vir em casa e trabalhar. E ali Deus começou a prosperar a minha história. E hoje a JR tem 640 funcionários, onde eu cuido de máquinas, né? Tem mais de 200 máquinas pesadas. É uma empresa conhecida hoje, né? Estadual, já está no nível assim nacional, daqui a pouco já estamos. E Deus tem prosperado a empresa pelo trabalho da empresa, muito sério. Mas eu creio, a palavra diz que também honra, né, o trabalhador. Então eu acredito nisso. E respondendo, chegando, tudo isso no final, eu quero te dizer que hoje, olha como Deus é maravilhoso. Ele me colocou no lugar, a 5ª série, e eu fiz 8 vezes. Chegava ali, não tem um W, um Y que chega na 5ª série, é até uma vergonha dizer. Chegava ali, eu me atrapalhava. Na época eu falava isso para minha mãe, me atrapalhava de estudar. Não façam isso. O maior exemplo do que eu estou falando, o pastor Paraná, o Valdinei aqui, é a minha filha, tem que estudar. O outro filho tem que estudar. Eu tenho uma condição com eles, vai estudar. Conhece Jesus? Estuda. O estudo, ele te dá o passaporte nessa terra. Cristo te leva para uma vida eterna. Então, com a 5ª série, hoje carregado meio que grande para poder estar agregando pessoas. Até nós temos um programa que vai estar iniciando agora, até o final do ano, de pessoas recuperadas direto para a empresa. Nós estamos fazendo isso, né? E Deus tem nos honrado isso, tem nos dado honra. E lá já tem alguns membros, né, da igreja que lá trabalha, ou seja, trabalha lá e congrega com nós. E é bem tranquilo, é uma caixa lá, eu sou o encarregado. Chegando aqui eu sou o pastor, mas eu vou dizer para vocês e confesso, muitas vezes eu tenho que orar lá também. Como a gente pensa que, é até engraçado, essa semana eu estava escutando algo, que o nosso cotidiano não tem a ver com o que Deus quer fazer na nossa vida. Mas como tem tudo a ver ao mesmo tempo, porque o pai saiu de trabalhar sozinho dentro de um caminhão. E aí Deus te colocou lá como caminhão, depois te levou para ser encarregado, você começou a gerenciar pessoas. E o teu chamado é pastorear pessoas. Então, muitas vezes a gente pensa que o que a gente está fazendo não tem impacto na nossa vida espiritual. Não tem nada a ver. Por exemplo, eu trabalho no escritório, na JR também, e
E eu tô trabalhando lá. E a gente pensa, não tem nada a ver com o que Deus quer fazer na minha vida. Não, tem tudo a ver com o que Deus quer fazer na sua vida. Esse é o exemplo, que ele trabalhava somente no caminhão dele. E aí ele começou a gerenciar pessoas. E agora ele está pastoreando pessoas. Então Deus, ele treina a gente, né, Pai? Quando a gente se dispõe, ele começa a nos levar a alguns lugares que a gente não entende. E muitas vezes não faz nem sentido no nosso entendimento, né? Mas no final a gente vê que o que o Senhor está fazendo é lindo, é uma linda obra. É isso. E esse, como tu falou, né, o trabalho na JR também faz com que, o pastor falou, né, que vai ter um projeto agora mostrando as pessoas que saíram da clínica e estão trabalhando lá, e como também, com certeza, existem pessoas que começaram a trabalhar lá e a partir disso conheceram Jesus através da vida do pastor, né? E através da vida de outras pessoas que conheceram Jesus também. Então, Jesus, ele cuida de todos os detalhes para que tudo ocorra bem, para que ninguém fique sem conhecer esse amigo Jesus, né? É porque você vai contaminando o ambiente, né, Nara? Você chega, as pessoas estão fazendo uma piada de mau gosto, ele já para. Chegou um cliente aí. Não é assim? Geralmente é assim, mas hoje, quando chega alguém que é evangélico ou cristão, né, usa o termo que quiser, eles têm um cuidado, eles respeitam, e a gente junto vai ganhando esse povo. Vem trazendo para a igreja, vai sendo usado até, né, tem algumas situações assim, bem engraçada da empresa, é uma empresa muito grande, é muitas pessoas, mas o ambiente que a gente transforma, porque Jesus chega contigo. É a luz, né? É a luz e o sal, que é para fazer a diferença. E, pastor, né, depois dessa pergunta, eu queria saber qual é a diferença de ganhar pessoas que estão dentro da clínica de recuperação para dependentes químicos e pessoas que vêm para a igreja, que o pastor encontra nos nossos evangelismos que a gente faz da igreja. Qual a diferença de cuidar dessas pessoas? Se tem alguma diferença, se alguma é mais fácil, outra é mais difícil? Mara, assim, diferença, não. Porque todos têm uma necessidade de Jesus. Então, não há diferença. O que há? Não sei se você junto comigo consegue mentalizar e lembrar quando Jesus andava beira-mar, né? Ele pregava para pescadores. A linguagem dele era peixe. Os pãozinhos, o barco, o remo. Caminhar na água, não afundar com Pedro. Então a linguagem de Jesus era para esse povo. Aí Jesus, quando falava para o agricultor, a boa semente, cai no caminho, outro cai na beira do caminho, outro cai no... A diferença é essa. Hoje, eu vou ministrar na clínica, eu chego lá, eu sinto, porque eu passei esse processo, eu fui moído, eu já fui uva pisada, que hoje sou vinho, o suco. Então, eu entendo que aqueles rapazes lá falam, poxa vida, Jesus é o meu caminho, é a verdade, é a vida. Então eu vou lá e prego para eles. Já fui pregar lá, guria, de chuteira, de meião, já prometi para eles que eu ia levar a família, levei todo mundo, fizemos uma bagunça santa. Por quê? Eu tenho que falar a língua deles. Se eu chegar lá e pregar como eu vou pregar no encontro de casais, ou pregar para jovens, tem que ser língua de jovens. Se eu vou pregar, Deus molda. Às vezes, eu não sei se acontece com você. Você nem sabia que você tinha essa desenvoltura para jornalismo, pode fazer a faculdade. Você entendeu? É muito difícil você ter pessoas que focam. É muito difícil. E você foca e fica séria. Eu fico olhando a ovelhinha séria. Não é? A ovelhinha. E é isso. Então, assim, a resposta não tem diferença, porém, tem um linguajar, estratégias. Não que o pastor tem estratégia, hein? Não. Temos que ser simples, como uma pomba, manso, e cuidar como uma serpente cuida do seu ninho. Agora, o porquê que eu digo isso? Eu fui agora, há pouco tempo atrás, cheguei lá, tinha um menino ainda. Na hora que eu cheguei, o Espírito Santo ministrou meu coração sobre um rapaz.
Eu pregando, o rapaz não conseguia, ele se sente que ele não estava bem. Eu fui orar, ele tirou a cabeça, não deixou, amém, tem que respeitar, cada um tem a sua, né? Final do culto, aquele rapaz chorando veio falar para mim que ele era dependente, a gente sabe, químico, lógico, mas dependente de uma outra religião, né? Eu costumo dizer religião, vamos dizer assim, a qual não professava, né? Ou não aceitava Jesus. E naquele dia eu ganhei essa alma lá. Ele aceitou Jesus. E para minha, é o filho do dono da clínica. O filho do dono da clínica. Foi ganho para Jesus dentro da clínica do pai dele. Ele é brigado com o pai, não dava bem, o pai não conversava com ele, internou ele. Ele ficava lá no fundo como interno. E esse menino foi ganho, então ele foi tratado diferente. Na igreja vem uma família, mãe, pai, filhos. Aí é uma outra língua. Você vai tratar essa pessoa com amor, com carinho. Pode ser uma briga de pai com mãe, uma briga do pai à mãe, a mãe protege o filho, ou o pai é rude. E tudo isso você vai conversando, esse tempo que a gente tem, de mesa, a gente vai junto sair desse lugar. Por nada é um filho que está desempregado. Manda para cá que nós vamos pregar esse filho. Então é isso. É isso. Deus vai nos dando. A gente não sabe tudo. Não tem como. Não sabemos. Junto com a igreja, junto com as informações que vai chegando, Cristo vai operar. Pai, agora eu queria que você falasse um pouquinho do que é a diferença do celeiro ágape. O porquê celeiro? O porquê que Deus colocou isso no seu coração? Qual é o diferencial? Quais são os pilares? O que você quiser falar do celeiro. Então, filho, o celeiro ágape, ele é aquela célula que começou lá com 7, 8, 4, 10 pessoas, há 12 anos atrás. E ele é uma estrutura que vem com alicerce. Sabe aquela passagem da Bíblia onde é feito, né, as duas casas, uma na areia e uma no alicerce? Embora muita gente não quer acreditar, mas o tempo vai nos mostrar, porque é o tempo quem nos mostra, né? Eu estou falando da nossa igreja, não falo de outra igreja, eu falo da nossa igreja. Ela é uma igreja fundada em Cristo, porque nós temos 13 anos de formação. Eu sou grato a todos os pastores que eu fui ovelha. Hoje, como pastor, eu aprendi com todos. O que é bom fica, o que é ruim eu tento não fazer com as ovelhas, porque é aprendizado, não só aprende-se coisa boa. E eu ouvi muito que não vai dar certo porque nunca pastoreou uma igreja. Resposta: sempre vai ter a primeira vez. Não vai dar certo o jardim porque elas não sabem entrevistar. Duvido se o William Bonner arranca com vocês. Já deu certo. Essa é a diferença do celeiro. Quando ninguém acredita em você, é a hora que te instiga. Não é assim? Não é assim, Nara? Não, Nara, não vai dar certo. O quê? É agora que eu vou. Eu tenho em Deus. Ponto. Celeiro não vai dar certo? Tá aí. Algumas almas já foram ganhas. Estamos permanecendo. Uma igreja séria, uma igreja onde cheia de defeitos. São pessoas. Se não tivéssemos defeito, não seríamos pessoas. E se tivesse o perfeito, só é Ele, o Cristo. Mas nós vamos atrás da perfeição. E os nãos, e os porquê, e os que, é o que nos mantém firme. Celeiro ágape. Primeiro a gente tem que manter o nosso celeiro cheio de amor, cheio de paz, alimentação, crianças. Não podemos deixar, não podemos entender que existe alguém passando uma fome. Não pode, não aceitamos. Um drogado aí na rua, não. Pode vir, pode encher drogado aqui, nós vamos atender. Em nome de Jesus, nós não vamos. Nunca neguei assim, o cara lá, nós vamos atrás. Nós vamos falar, nós vamos pregar. Não tem como. Você não consegue dormir
Saber que você vai deitar e aquela pessoa precisou e você virou as costas. Quem me conhece sabe, não tem como, Mariana, não tem como você pregar um Jesus e não viver ele. Não existe isso. Sabe? É simples. Você tem que confiar em pessoas. A gente tem isso, né? Não confiamos, temos que ser prudente. Eu tenho uma passagem que tem tudo a ver e às vezes vem ao meu coração. Jesus, né? Que é Mateus 3,13, né? Jesus vem no Jordão, João Batista está lá batizando. A passagem que Deus, assim, depois de 30 anos, esse cara chamado Jesus Cristo, ele vem vindo, está lá João Batista batizando, ele aparece, eu começo a imaginar, e ele pede para ser batizado. Você tem noção que é isso? Assim, na tua mente, você tem noção disso? A humildade desse cara, o qual hoje nós seguimos ele. E João Batista, outros homem, né? Diz que não é digno. E ele não é. É por isso, né? Eu creio que o primeiro pastor ali, um dos pastores, né? João Batista. Diz que ele era meio louquinho, né? Usava umas roupas igual vocês, assim, né? Porque hoje é moda, né? Esse tal dessas roupas aí, né? Umas meia curtas, assim. A Mariana que me veste. Aí. Tá louco. Mas, enfim. João Batista, ele batiza o nosso rei. Irmão, uma coisa muito séria. Como que Cristo, Todo-Poderoso, que usou aquela carcaça, o nosso Deus usou aquela carcaça. Ou seja, quem está falando aqui é esse corpo feio, barbudo, narizudo, só que aqui dentro tem um espírito que usa esse corpo para andar. Eu sou um carro movido pelo Espírito Santo para andar. Para mover, Deus me deu essa língua para falar o nome dele. Voltei para casa. Se você entender isso, cara, duvido quem te segura. Rapaz, esse jardim tem que dar milhões de... Como é que é o nome? Visualização. Oh, glória! Em nome de Jesus. E aí, Jesus, o cara... Ele aceita ele? Que coisa louca, né? Não, ele dá um exemplo para nós. Com 30 anos, batizado. É porque, né? Claro, a gente tem que ler a Bíblia. Então, assim, vamos aqui, eu respeito todos, eu respeito. Só que Jesus, ele se batizou com 30 anos. Vamos falar mais nisso. Se é para ser igual a Jesus, 30 anos. Por quê? Eu fui batizado, né, na antiga, com 6 meses. Pecado que eu tinha, se o batismo é arrependimento dos pecados. Estou aqui para fazer briga. Só estou aqui falando do Deus que eu sirvo. Entendeu? Procure aí. Vamos lá, vamos junto, estamos aqui para se ajudar. Como todos os outros encontros, né? Esse também foi um encontro muito especial. É um prazer sempre estar à mesa com o meu pai, com o meu pastor, com o homem que é o exemplo, né, da minha vida, que é o pastor da igreja, que é o pastor de muitas pessoas, que é o meu pastor. E ele contou aqui o testemunho dele, tudo que Deus fez, tudo que Deus está fazendo. E eu creio que Deus ainda muito fará. E eu sou muito grata, Pai, por você ter aceitado o nosso convite, por você ter compartilhado a sua história, o que Jesus fez através da sua vida, o que Jesus tem feito, né? Te agradeço por estar aqui, por ter me instruído, por estar me instruindo, me pastoreando. Tantas pessoas. Que esse momento que nós criamos aqui para vocês possa ter sido um encontro com Jesus. Que através do testemunho do meu pai, que você possa olhar para dentro de você e refletir. Em qual fase da sua vida que você está? Se você está em um momento que você olha e não tem para onde fugir, não tem mais o que fazer. Parece que é o fim para você. Olhe para Jesus. Ele continua sendo o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, se você já está com Jesus, permaneça. Porque esse é o segredo. É permanecer todos os dias nele, com Ele. Porque só Ele tem as palavras de vida eterna para o nosso coração. Nós agradecemos por esse momento. Eu queria agradecer o pastor também, que
sair sexta-feira, depois de uma semana de trabalho, para estar aqui com a gente nesse friozinho. Amém. Mas eu queria agradecer também por esse tempo caminhando junto com o Senhor, que né, eu conheço há pouco tempo, mas eu já consigo aprender e admirar, porque uma palavra ela ensina, mas o exemplo ele arrasta, né? E eu, como membra e filha também, eu admiro muito o Senhor e que mais pessoas possam ver. Eu sei que esse vídeo é tão pequeno, vai ser tão pequeno para mostrar tudo que o Senhor é e mostra pra gente e nos ensina, mas que pessoas possam aprender também desse Jesus e que esse vídeo seja um encontro, que você não saia daqui vazio, que uma sementinha seja plantada no seu coração e que floresça e que você possa viver tudo que a gente vive também e que você possa ser exemplo para outras pessoas, porque o pastor ele passou todo o processo para hoje ele ser exemplo para mim, para Mari, para tantas outras pessoas que caminham junto, e eu tenho certeza que você também vai ser. Eu tenho certeza que tudo que você está passando, se você está passando por alguma coisa, vai ser Jesus que vai ser o exemplo para sua vida, sabe? Um dia as pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus e vão querer também fazer parte disso e caminhar junto com você. Como o pastor falou, né? Quem chega aqui curado vai para a linha de frente. E que pessoas caminhem com você para estar na linha de frente. Amém? Agora, para encerrar, eu queria pedir para o pastor falar algo que... deixar um recado para as pessoas que vão assistir, para as pessoas que vão nos ver e que daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos possam ouvir e aprender de novo. E pra gente também, né? Eu gosto e vou deixar algo, né? Vou deixar algo aqui no coração de vocês. Eu, pastor Paraná, levei pancada, já estou no meu alto, quase 50 anos. Tenho o meu chamado, a minha história, quem escreve sou eu. Cristo, Ele está sobre mim. Eu tenho o meu testemunho. Eu vivi tudo isso. Talvez muitas pessoas nasceram na igreja, convivem com a igreja, vivem na igreja e diz, qual é o meu testemunho? O testemunho de vocês é igual dessas duas meninas que tem que permanecer em Cristo. Vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa, como muitas fazem, mas vocês decidiram a servir o Senhor. Vocês entendem o tamanho da responsabilidade? Vocês são exemplo, e temos que tomar esse cuidado. Eu podia fazer uma pergunta para vocês. Fazer a pergunta, como é ser exemplo para a juventude? Não responde? Como é? Talvez vocês não tenham essa mentalidade ainda, mas depois o Espírito Santo vai ministrar sobre vocês. Como é ser exemplo para outras meninas? Vocês são livres. Aquilo que o pastor falou lá no começo, vocês são livres. Só que vocês decidiram pregar Jesus. Eu com meu testemunho de uma vida e vocês começando uma vida para testemunhar. Amém? Que Deus venha dar graça sobre vocês. Pode contar comigo para aquilo que vocês precisarem. Esse cara grossão que fala um pouco errado, não sei se vocês notaram, né? O português meio... Mas, calma aí. Coração é o quem manda, né? Deus olha coração. Amém? Amém. Para encerrar, talvez você seja um homem e Deus colocou isso no meu coração. E a sua vida, ela não está de acordo com aquilo que o Senhor sonhou para você. Porque embora você não saiba, ainda não tem esse entendimento, Deus sonhou com a sua vida e sonhou algo lindo para você. Então que você pare nesse momento e reflita tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida e tem te sustentado até aqui. E volte para os caminhos dele. Ou então se encontre com ele pela primeira vez. Porque ele é um pai, que ele está sempre nos esperando. E ele pode sim restaurar famílias, restaurar vidas. Como restaurou a minha família,
como restaurou a vida do meu pai, restaurou a vida da minha mãe, dos meus irmãos. E hoje nós estamos aqui falando com vocês de algo que nós vivemos, que é uma restauração de família, sabe? Jesus, ele pode fazer isso. Ele fez com a gente e ele pode fazer isso com a sua família também. Então, que você olhe para Jesus e que você se encontre com ele. E não é apenas um encontro, não é apenas o primeiro encontro. É de encontro em encontro todos os dias com o nosso Senhor. Porque, como a gente sempre fala, né? Lá no jardim, naquele primeiro jardim de Adão e Eva, o Senhor descia todos os dias para falar com eles. E o Senhor continua estando com a gente todos os dias para falar com a gente. E só lembrando, né? Você tem livre acesso em Jesus. A qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer dia, Jesus está te esperando ansiosamente para te encontrar. Então, não perca tempo. Corra para esse Jesus, porque não vai ter lugar no mundo melhor do que esse. E, já aproveitando, a gente queria pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, deixar um comentário. Se você precisar de alguma coisa, nos siga nas redes sociais, jardim.encontro. E se você precisar de alguma coisa, precisar de ajuda, nos mande mensagem. A gente está à disposição para você. A gente não quer só ser alguém distante, a gente quer ser seu amigo. Então, se você precisar de ajuda, a gente está aqui para você, à sua disposição, a qualquer momento também. Mas não esqueça que Jesus está te esperando e ele está chamando você. Ele não só está te esperando, mas ele está te chamando para esse encontro. Obrigada, pai. Obrigada, amiga. E obrigada, amiga.